Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo vamos conversar sobre Taesa e tudo o que está acontecendo com a empresa, com esse possível follow-on, com esses rumores que estão cercando a empresa que fez a cotação desabar nos últimos dias. Vamos falar também sobre o que é follow-on, quais são as perspectivas futuras e para isso trouxemos aqui o analista responsável pelo setor elétrico, Bernardo Viero. Olá, Bernardo, se quiser se apresentar para o pessoal, fica bem à vontade. Fala, João, fala, investidores. É um prazer estar aqui nesse vídeo hoje com vocês, né, comentar o assunto de uma empresa que muita gente acompanha. Então, a gente vem recebendo bastante pergunta, bastante interação, seja de assinantes, seguidores, etc. E eu acho que nada melhor do que vir com um vídeo específico para abordar esse tema, né, em relação à Taesa, que é bem relevante. Obviamente, esse rumor de uma oferta de ações por parte da companhia como eu falei, né, apenas um rumor por enquanto, então ainda não foi confirmado, mas a gente sabe que essas coisas não aparecem à toa aí no mercado, então existe sim uma chance relevante disso vir a acontecer e a gente tenta antecipar aí as nossas opiniões, o que pode ser o cenário, né, para os acionistas. Então, acho que é mais ou menos assim que eu penso. Ótimo, e até queria compartilhar aquela tela do status só para dar um briefing para o pessoal e aí depois a gente entra no assunto sobre o que aconteceu. Né? A gente teve aí nos últimos dias rumores relacionados a um possível follow-on, a gente vai comentar sobre isso, tá? E o mercado reagiu muito mal. Tanto é que vocês conseguem ver aqui a queda. Dia 6, a empresa fechou basicamente sendo negociada a R$35. No dia 10, ela abriu se negociada a R$33, próximo de R$34, né? Uma queda aí de quase 4%, que é bastante significativa, principalmente dada a empresa ser uma empresa ligada ao segmento de transmissão, que é um segmento bastante seguro dentro do setor elétrico, que também é bastante seguro. E aí, grande parte dos analistas já tem um viés negativo para a Taesa, dos 10 que cobrem o papel, quando a gente está utilizando aqui o módulo Forecast, 6 estão dando com venda forte, né? Enquanto 4 apenas estão dando a guardar por conta também de uma baixa margem de segurança. É isso que a gente consegue ver. E acho que a gente pode começar os nossos tópicos. Bernardo, poderia explicar qual que foi esse rumor, o que foi noticiado, por que a cotação caiu? Certo. Acho que a gente pode começar pensando assim, como que a gente pode abordar esse tema de uma maneira geral, né? Falando sobre financiamento de empresas, o que é um follow-on, o contexto da Taesa, para assim a gente avaliar se caso esse rumor se confirme, a empresa estaria tomando uma boa decisão, emitindo mais 1,5 a 2 bilhões, né, em novas ações, tá? Que é basicamente isso que vem sendo veiculado, tá, pela mídia até então não é nada confirmado, como eu vinha falando, mas basicamente o que tem se falado é que a empresa, para participar de grandes leilões de transmissão que vão acontecer aí em 2023, 2024, a empresa ela quer se capitalizar, quer reforçar o caixa entre 1,5 e 2 bilhões, emitindo novas ações, né, no mercado, então diluindo aí a base acionária. Hoje, quando uma empresa ela vai crescer, né, ela precisa de capital que pode vir basicamente de 3 formas, né? A primeira seria a geração de caixa das próprias operações, né, que seria meio que a retenção dos lucros ali, que vocês estão acostumados a ver, tá? Todas as empresas, elas têm um nível de lucro, mas aquele payout, né, aquela parte que vai para dividendos, nem sempre é de 100%, então acho que essa é uma das principais formas, tá? Outra forma também bastante conhecida é pelo meio do endividamento, né, se financiando junto a bancos e credores, por exemplo. E aí, acho que um pouco mais fora da caixa aqui em geral, né, seriam essas ofertas de ações, né, seja um IPO, um follow-on, né, porque o follow-on, até para colocar todo mundo na mesma página, nada mais é do que uma oferta de novas ações, tá, quando é um follow-on primário aí. E aí, nesse contexto, ele funciona de uma forma muito semelhante a um IPO, com a diferença que um follow-on, ele não é, né, a primeira oferta que uma empresa está realizando, mas mesmo assim ela está emitindo, né, ela pretende emitir novas ações para se financiar junto ao mercado, então não se financiando por retenção de lucros, tá? E não se financiando por mais endividamento, optando por emitir novas ações. Então, pensando em follow-on, acho que é por aí, né? Bastante parecido com IPO, né, João? Exato. Para mim, das três, eu acho que o follow-on é o pior tipo de financiamento possível, porque acaba que eu gosto muito mais que as empresas me tragam retorno, me tragam caixa, me tragam dinheiro
do que me peçam dinheiro. Então, até já deixo aqui minha opinião, né? Prefiro empresas que se financiem via dívida, quando o capital está barato, ou via lucros, via geração própria de caixa, do que um follow-on. E até quando a gente pega o tamanho desse follow-on possível da Taesa, a gente está falando de uma diluição de 15% a 20%. Né? Não é um follow-on pequeno, não é uma diluição pequena dos acionistas. Exatamente, né? Quando a gente olha o caso da Taesa, ela é uma empresa que, inclusive, poderia, né, financiar esse crescimento com resultado, porque ela é uma empresa geradora de caixa, tem um modelo de negócios bastante sólido, né? Então, acho que com esse gancho, acho que vale a gente entrar um pouco mais para explorar o caso da Taesa especificamente, agora que a gente já sabe exatamente o que é um follow-on, qual é o intuito das empresas em fazerem follow-ons ou se financiarem de outras formas. Então, uma vez que o setor é regulado, né, o setor elétrico, ele tem um planejamento centralizado de longo prazo, é sabido também ali que em meados de 2023 e 2024, a gente teria muitos leilões aí, leilões grandes de transmissão, tá? Que é onde a Taesa atua com exclusividade. Então, esses leilões, eles não apareceram do nada, tá? Isso já estava no planejamento setorial há bastante tempo. Então, em tese, né, como eu falei antes, esses leilões eles devem ofertar compromissos de investimento na ordem de 50 bilhões, né, que seriam aqueles investimentos possivelmente assumidos pelas empresas para a construção desses ativos, tá? Então, são investimentos bem robustos e é um tamanho de leilão que é um patamar algumas vezes maior do que a gente viu aí nos últimos anos, tá? Então, é bem relevante. Obviamente, uma empresa específica ela não vai abocanhar toda uma parte muito grande desses 50 bi, mas mesmo ficando com uma parte pequena, aí, por exemplo, 10%, 5%, já é um compromisso bastante elevado, tá? Então, justamente por isso que tanto a Taesa quanto outras empresas, elas estão pensando aí em formas de se financiar, reforçar o caixa para se preparar para esse cenário, né? E aí, acho que também nesse contexto geral, e como existe previsibilidade no segmento, né, no segmento de transmissão, já é sabido que a Taesa ela tem uma concentração muito grande de concessões de transmissão, vencendo ali a partir de 2030, tá? O que hoje deve representar ali um pouco menos de 40% de todas aquelas receitas contratuais que ela tem por ano no segmento, né, as chamadas RAPs. Então, é uma parte relevante que deve vencer ali a partir de 2030, ou seja, se a empresa ela não adquirir mais ativos até meados de 2030 ou um pouco além, ela corre o risco de acabar se tornando uma empresa muito menor, né, e perder resultado na próxima década, o que não seria interessante, né, pensando no vencimento das concessões atuais, né, desses pouco menos de 40%. E acho que é aí que entram os leilões, né, a importância deles, né, principalmente um leilão desse tamanho, como eu vinha falando, ele é uma oportunidade gigante aí para ela prevenir esse risco de encolhimento, né, se a gente pode falar dessa forma. Então, justamente por isso também que no contexto da empresa acaba que esse leilão ele acaba sendo até mais relevante do que a média, né? E aí, para participar de um leilão desse nível, né, não existe mágica, né? A gente precisa voltar para aquelas 3 formas aí que as empresas têm para se capitalizar, que seria reter lucros, se endividar mais ou vender mais ações ao mercado, né? Não tem muito como fugir disso, né, João? É interessante, né? Porque a Taesa é uma empresa que tem uma geração de caixa muito previsível e quando você olha isso, acaba que, assim, me parece trivial que a empresa teria capacidade de se financiar via geração de caixa própria. E ela acabou pegando esse caixa, distribuindo e depois tendo que pedir, ou possivelmente depois terá que chamar um follow-on, né? Como é que você vê esse histórico? Quais são os prós e contras do follow-on? Se puder detalhar, principalmente para o caso de Taesa. Certo, né? Eu acho que cada uma dessas formas tem prós e contras, né? Se financiar com a própria geração de caixa não tem aquela incidência de juros de dívida, também não dilui a base acionária, né? Aumentando o número de ações, mas demanda diminuição dos dividendos, como eu vinha falando. Se endividar mais, não conflita tanto com dividendos, não demanda diluição, mas aumenta gastos com juros que podem fazer ali um estrago no resultado, tá? E aí acaba que emitir ações para a empresa, né, pelo que parece que a empresa está pensando em fazer, permite essa manutenção de dividendos altos no curto prazo, né, um dividendo recentemente passado e também talvez futuro, tá?
e não aumenta os juros da dívida, mas faz, né, como o João vinha falando antes, os acionistas terem que aportar mais para manter aquela mesma participação na empresa, ou então acaba diluindo a posição desses acionistas, né? Acho que dá para pensar que se o mercado enxergar a empresa pré e pós-emissão no mesmo patamar de valor de mercado, necessariamente as suas ações vão se desvalorizar para que, com um número maior de ações, né, a empresa continue tendo o mesmo valor de mercado. Então, esse acaba sendo o custo por capitalizar a empresa para novas oportunidades dessa forma. E aí, pensando assim, né, qual via parece que a Taesa está tomando, né, que é essa via do financiamento com emissão de ações, né, considerando que essa notícia, sempre lembrando, né, que essa notícia ainda é um rumor, mas pensando dessa forma, nessa hipótese, tendo em vista essas 3 formas que a gente vem comentando no vídeo, a Taesa ela parece estar optando, bastante inclinada pela terceira via, porque além desse rumor bastante forte de que a empresa prepara uma oferta de 1,5 a 2 bi, nos últimos anos ela vem mantendo dividendos altos, ela também está com uma alavancagem alta que, apesar de até ser segura, porque o modelo de negócios é bastante sólido, ela chegou num certo limite para mais endividamento. Então, a empresa ela opera, né, com esse endividamento de em torno de 3,7 vezes, né, dívida líquida sobre EBITDA, de uma maneira segura, mas acaba que o poder de fogo para leilões ele fica um pouco reduzido, porque está numa banda alta ali de endividamento, tá? Principalmente também pela decisão de distribuir a maior parte dos lucros, né? E aí acho que onde que mora um possível problema aí? Nos últimos 12 meses, então, a Taesa distribuiu ou anunciou dividendos de mais de 3 bilhões, tá? Que poderiam sim, então, ser reduzidos, né, agora no passado, por pelo menos em partes, né, para ajudar a bancar essa possível capitalização, né? A empresa ela tem uma política que permitiria a distribuição de 50%, então daria para reduzir bastante esses dividendos sem demandar uma oferta, como vem sendo falado. E aí acho que somando também a geração de caixa que a empresa deve ter em 2023, 2024, porque, lembrando, né, esses ativos de transmissão, antes de supostamente precisar investir neles, nesse leilão que ela ainda vai disputar, a gente não sabe se ela vai levar algo, ela não precisaria, então, realizar uma emissão que, além dessa diluição potencial de 15% pelo valor comentado, ela também implica em custos elevados pela condução de um processo dessa magnitude. Então, uma oferta, ela também custa ali um valor para ser colocada em prática, né? Então, o que parece é que a Taesa está com uma certa dificuldade de talvez decepcionar esse acionista que espera muitos dividendos no curto prazo, é um acionista que está bastante acostumado, porque a empresa sempre teve essa característica, e acaba que ela tenta formas mais criativas de meio que resolver esse problema, né, esses 2 problemas ao mesmo tempo. Então, assegurar o crescimento na década, né, conter esse peso de concessões vencendo daqui 10 anos e um pouco mais, mas ao mesmo tempo seguir com dividendos elevados e ininterruptos, né? Só que conforme eu falei de como funciona essa diluição, o João comentou também, essa mesma diluição gerada pela emissão, caso ela ocorra, ela deve, de certa forma, anular em parte, né, esses dividendos recentes dos últimos 2 anos, pelo menos, né, obrigando o acionista a aportar o que recebeu para manter o mesmo direito sobre dividendos futuros, né, a mesma posição, ou ver também as ações sendo desvalorizadas, como vem ocorrendo, com o mercado precificando a companhia da mesma maneira e com um número maior de ações, né, caso isso venha a ocorrer, cada ação ela vai ter que valer menos para a companhia seguir no mesmo valor de mercado. Então, acho que basicamente por isso, né, João, que eu não vejo tanto sentido assim no follow-on, não sei se tu pensa assim também. É até engraçado, né? É uma empresa que distribui o capital para o acionista para 1, 2 anos depois pedir o dinheiro de novo. Então, acho que muito por conta disso que o mercado reagiu tão mal com a questão da Taesa, e que me parece que se concretizando ainda a gente pode ver uma reação ainda pior, né? Porque, como eu falei, isso daqui foram só rumores. Caso isso se concretize, pode dar não só a questão de diluição, mas também uma sinalização bastante ruim, ao meu ver. Não sei se você tem mais algum ponto para comentar sobre Taesa, Bernardo.
Eu acho que é por aí, né? E outro ponto que vale lembrar que não é só em relação ao passado, né? Porque quando tu conquista, né, um ativo de transmissão para construir, esse investimento ele também não é feito de uma hora para outra, tá? Esses ativos eles demoram para serem concluídos, principalmente esse leilão que vai trazer ativos grandes. Então, a empresa também teria esse meio tempo da construção para possivelmente reter uma parte dos lucros e investindo, né, o próprio capital. Então, essa é outra nuance aí que acho que vale a pena a gente pensar, né? Então, meio que por isso que esse rumor de oferta não me parece, caso venha se confirmar a decisão mais acertada por parte da empresa. Então, como tu falou muito bem, ela distribuiu e agora está querendo capital novamente, sendo que para realizar uma oferta ela vai incidir aí alguns custos para mover toda uma operação desse tamanho, tá? Então, não me parece tão interessante assim, basicamente por isso, né? Ótimo. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a participação do Bernardo. Pedir para vocês seguirem o Bernardo nas redes sociais. A gente vai colocar aqui embaixo o Instagram dele. Siga o Status Invest também nas redes sociais. E deixe nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse caso. Se você não é inscrito, se inscreve e deixa um like também. Tá? Um forte abraço a todos e bons investimentos.